budismo pop, Rides and Strikes Again, a sua religião é coisa séria ou você mistura ela com as outras? Desce a vinheta aí, Brad. Então, budismo pop, Rides and Strikes Again na área. Gente, essa questão anda recorrente no nosso cenário aqui e ultimamente a gente tem visto que as pessoas estão começando a entender o que é um negócio chamado sincretismo religioso. Já ouviu falar? Sincretismo religioso? É quando acontece, por questões de choque cultural ou interveniência cultural, uma religião assimilar outra. Isso é algo muito interessante porque o Brasil é um país onde o sincretismo religioso é espetacular. Você vê pessoas que são capazes de sair de uma sessão espírita de um centro de Allan Kardec e no domingo irem à missa na maior naturalidade. Alguns vão argumentar assim, mas são cristãos. Dificilmente você vai ver isso acontecer quando o sujeito é islâmico, por exemplo. Mas isso são outras histórias, porque mesmo no Islã você tem sunitas e xiitas, que gera uma briga danada entre eles. Então a gente começa a ver o seguinte, a religião, como ela tem um dado da busca do homem por aquilo que não é facilmente explicável, como a vida e a morte, a religião vem como uma espécie de ordenamento social. Se você tomar essa ou aquela atitude, você vai falhar com a divindade, né? Você não deve matar o seu semelhante, você não deve roubá-lo. Essas leis que no Islã, por exemplo, tem um aspecto impositivo social, já que o Islã é praticamente uma legislação, né? O Alcorão é praticamente uma legislação que diz tudo aquilo que a pessoa que está seguindo deve fazer. Islã significa submissão, né? As várias religiões, elas foram se organizando e se arrumando diante dos avanços ou não avanços, como queira, culturais do homem. Ainda hoje, tem locais no mundo, como a Ilha da Sentinela, ali nas costas da Índia, onde os seres humanos vivem estritamente na Idade da Pedra. Pois é. Difícil saber o que é avanço ou o que é atraso. Cada sociedade escolhe o seu caminho, dentro do possível, é claro. Mas por que eu estou fazendo essa deambulação? Porque todas as religiões, as grandes religiões, nós temos 7 grandes religiões, elas têm dentro delas mesmas subdivisões aí. Você tem vários tipos de budismo, mais de 3.900 tipos de budismo. A gente abraçou o budismo de Nam-myoho Renge Kyo, propagado pela Gakkai do presidente Kira. Não falamos pela Gakkai nem representamos, somos mesmos e quadros. Mas nós que abraçamos o budismo de Nam-myoho Renge Kyo, temos 6 primos que também recitam Nam-myoho Renge Kyo. Aí alguém podia perguntar assim, mas por que não estão todos juntos? Se todos falam Nam-myoho Renge Kyo. Os motivos são históricos, tá? Há uma primeira ruptura, depois uma segunda ruptura, que provocou este número histórico de budistas de Nam-myoho Renge Kyo, da linha de Nichiren Daishonin. Ou seja, a nossa chance de misturar o nosso budismo, se fizer qualquer movimento equivocado com outro budismo, é grande. Por quê? Porque temos 3.900 e tantos primos e temos mais 6 primos irmãos. Se você sentar com cada um deles, eles vão lhe dizer por que estão seguindo essa raia, essa linha. E todos eles têm razão. Uau! Por quê? Porque eles escolheram. Quem escolhe tem razão. E se vai estar certo ou errado, nós nunca saberemos. Agora, a gente vê dentro do cristianismo divisões também. Tem os cristãos protestantes, tem os cristãos ortodoxos, tem os cristãos católicos, isso é, né? Aqui no Brasil, como tem muita mistura, a gente tem, por exemplo, religiões afro, cujos seus santos coincidem e correspondem com santos cultuados na Igreja Católica Apostólica Romana. Nossa Senhora da Conceição é Nanã, São Jorge é Ogum,
E por aí vai. Por aí vai. Isso é bom ou é mal? Nem é bom, nem é mal. Por quê? Porque ninguém está aqui para medir ou validar ou desvalidar a religião de ninguém. Não se trata de maneira nenhuma de nada parecido. Do que estamos falando aqui? Da sua consistência e critério ao abraçar tal ou qual religião. Não é porque ela é melhor ou pior do que a do outro. Porque normalmente vai acontecer o quê? Serão diferentes. Então, a gente obviamente respeita as religiões dos outros, porque aqui no Brasil isso é fundamental. Para promover a integração entre os brasileiros, isso é fundamental. Agora, misturar não. Misturar não. Porque ao misturar, você não só está invalidando a sua visão religiosa, como vai adulterar a visão do outro, quando você está misturando duas visões. Essas visões, elas têm divergências. Por exemplo, você é cristão, mas você é kardecista, então há o contato com os espíritos. Muito bem, você vai então seguir o kardecismo. Ora, na Igreja Católica, não há contato com espíritos, porque quem morre fica esperando o juízo final. Para os católicos, não é possível o contato com espíritos. Então, obviamente, não é de se esperar que um católico apostólico romano vá a uma sessão kardecista para falar com a vovó que morreu. E no Brasil isso acontece. Acontece. Acreditem em mim. Eu vi várias vezes, de vários âmbitos diferentes. E depois que eu virei historiador, mais do que ter visto, eu entendi. Então, eu tenho amigos com visões de religião tão dramáticas que você fica perplexo. Eu tenho uma amiga que ela é Wicca, mas ela joga tarô, mas ela tem a sua visão de Deus pessoal, ela gosta do Krishna, mas ela também ora para Jesus. Ela fala que ela acorda cada dia com uma religião. É lindo. É lindo. Eu admiro e respeito. Eu, particularmente, demorei pra caramba para escolher uma raia para trafegar com o nome de aspecto religioso, tá? Mas uma vez encontrando essa raia, eu procurei trafegar consistente do princípio ao fim com aquilo que eu abracei. Você pode mudar de religião para qual religião quiser. O que você não vai conseguir fazer é mudar de cultura. Para você mudar a tua cultura e inserir nela uma religião, você vai ter que pensar: como é que eu no Ocidente faço uma inserção religiosa do budismo de Nichiren Daishonin, da Gakkai, lá do Japão? Vamos fazer uma reflexão sobre isso, porque certamente e pelo jeito ainda vamos voltar a falar sobre. Cuidado com a escuridão. Não me orei aqui, a gente se vê.